para a gente poder desenvolver o nosso assunto. Amém, gente? Vamos orar então para a gente poder iniciar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento eu quero pedir para que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos sair daqui aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. É isso que eu peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês estão conseguindo ler aí na lousa ou não? Está muito claro? Dá para ler? Está reflexo? É isso aí. Por isso que eu estou usando isso daqui, gente. Porque eu queria escrever, então não é para qualquer outra coisa que o pastor falou, não. É porque não tem como segurar o microfone e escrever ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. A gente está na aula, a gente está falando, para aqueles que não sabem, a gente está estudando sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, na realidade, né? Que está lá em Mateus, capítulo 5, e vai até o capítulo 7. Então, capítulo 5, 6 e 7. Então, nós estamos ainda no começo, essa é a quarta aula. Nós já falamos das bem-aventuranças, nós já falamos sobre o que é ser sal da terra e luz do mundo, e agora nós vamos continuar o texto, que está lá em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Então, a gente vai falar sobre esses versículos aqui, que eu acredito que seja importante para nós, para que a gente possa entender. Esse sermão que Jesus ele pregou, o Sermão do Monte, ele é um dos mais importantes, se não o mais importante sermão de Jesus que nós temos relatados, né? Nós temos esse sermão e temos mais um outro lá no final de Mateus mesmo, Mateus 24, 25, 26, que também tem um outro sermão de Jesus, mas esse daqui é onde ele coloca as bases do que é ser cristão, do que é viver com Cristo, do que é viver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, o que é tudo isso. Então, por isso é super importante a gente poder entender. Vamos ler então? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Todo mundo achou? Amém? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém? Então, serão esses versículos aí, do 17 até o 26, onde a gente vai estudar um pouco aí sobre essa lei de Deus. O que será que está acontecendo aqui? O que Jesus está falando? Só para a gente
já dar mais um pouco mais de introdução do que a gente está falando. Semana passada nós falamos sobre ser sal da terra e luz do mundo. Então, antes nós estávamos falando sobre as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São as normas do reino. O que é preciso para poder entrar no reino dos céus? O que é preciso para poder viver, para poder ser um cidadão dos céus? Então, ali tem todas as bem-aventuranças que Jesus colocou. Então, aqueles que são puros de coração, aqueles que são pacificadores, aqueles que são humildes, aqueles que são misericordiosos e por aí vai. Jesus ele vai listando várias características de pessoas que são cidadão dos céus, que são cidadão do reino de Deus. E aí depois ele expande um pouco mais esse assunto falando sobre ser sal da terra e luz do mundo. Que os cidadãos dos reinos dos céus, os discípulos de Jesus, são aqueles que são o sal da terra, que não deixam com que a terra possa apodrecer pelo pecado. O sal servia exatamente para isso, né? Naquela época servia para que a carne não apodrecesse mais rápido. As pessoas passavam o sal na terra, o sal na carne, para que a carne não apodrecesse mais rápido, para durar um pouco mais. E nós somos esse sal para a terra, para que nós possamos impedir ou atrasar o apodrecimento do mundo por causa do pecado. E a luz do mundo também é algo para que quando está tudo escuro, você imagina, não sei quantos aqui têm esse costume ou já foram, em um lugar que é muito escuro mesmo, no meio do mato, escuro. Você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Mas se você acende uma lanterna, se você tem alguma coisa que ilumina ali, já ajuda a situação. Nós somos essa luz para o mundo. O mundo está no meio das trevas, está perdido, está no escuro, não consegue enxergar nada. Por isso que eles estão perdidos. Mas nós somos essa luz que estamos passando por esse mundo e por onde nós passamos, nós iluminamos o caminho das pessoas para que essas pessoas possam encontrar a Jesus. Amém? Todo mundo entendeu até aí? Agora Jesus ele vai afunilar um pouco mais. Ele vai começar a dizer sobre a lei de Deus, que está ali também no telão. A lei de Deus. Suas reivindicações ao Antigo Testamento. Em relação ao Antigo Testamento. Então, no versículo 17, Jesus diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que será que Jesus está querendo dizer com isso? O que será que quer dizer lei ou os profetas? O que vocês acham? Pode levantar a voz e falar bem alto aí. Quem consegue me ajudar aí? O que significa a lei e os profetas? O que Jesus quer dizer com isso? Não entendi. O que era estipulado antes. Mais alguém? Não? Não? Então tá bom. É isso que é importante para nós. Nós precisamos, eu já falei várias vezes, nós precisamos ler a Bíblia e entender o que está acontecendo, para que a gente possa colocar em prática. Como que nós vamos colocar em prática algo que nós não sabemos? O que Jesus queria falar sobre, o que ele quis dizer quando ele diz sobre a lei e os profetas. O que era isso? A lei e os profetas nada mais é, como a Mayara disse, que é o Antigo Testamento por completo. Todas as vezes que você vê no Novo Testamento falando sobre a lei e os profetas, ele está dizendo sobre a lei por um todo, o completo, tudo que está lá. Então, quando ele diz Jesus disse, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus ele está falando que eu vim aqui na terra, não é para acabar com tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, na lei mosaica, o que os profetas disseram, o que os profetas profetizaram. Eu não vim acabar com isso, eu não vim negar tudo isso, eu não vim destruir tudo isso. Eu vim cumprir tudo isso. Por que será que Jesus diz que ele veio cumprir tudo isso? O que vocês acham? Para ser exemplo, o que mais? Está todo mundo tímido só porque a gente está num lugar de culto? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Exatamente.
Todo o Antigo Testamento, ele aponta para quem? Para quem? Para Jesus. Por isso que Jesus ele não veio abolir, ele não veio negar, ele não veio acabar com tudo aquilo. Ele veio cumprir, porque ele é tudo aquilo que foi dito. Então tudo que você vê na lei mosaica, que a gente já vai falar um pouco sobre isso, tudo que você vê sobre os profetas, que os profetas profetizaram, tudo estava apontando para Jesus, para Ele mesmo. Por isso que Ele diz que Ele não veio acabar com tudo isso. Não, eu não vim. Mas por que Ele está levantando essa hipótese? Porque tudo aquilo que Ele tinha dito antes, as bem-aventuranças, não era algo comum de se ouvir naquela época. Não era algo comum. Era algo disruptivo, era algo novo para aquelas pessoas, para aquele público que ele estava falando. Então as pessoas ali, ao ouvir ele falando, eles poderiam falar, nossa, então ele está querendo mudar tudo, ele está querendo mudar o jogo, ele está querendo mudar as regras do negócio. E aí Jesus ele fala, não, eu não vim para isso, eu vim para cumprir. Quer dizer o quê? Que tudo aquilo que ele estava falando e que ainda iria falar no restante do sermão, era tudo baseado na lei de Deus. Era tudo baseado naquilo que os profetas haviam dito. Tudo isso estava dentro daquilo que Jesus, aquilo que o Antigo Testamento todo tinha falado sobre ele. Amém, gente? Estão entendendo até aí? Se tiver dúvida, por favor, fala, levanta a mão, que a gente tenta responder. Amém? Versículo 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Vamos até aí. Jesus, ele cumpre todo o Antigo Testamento, lei e os profetas de muitas maneiras. Uma vez que eles apontam para Jesus, certamente ele não veio para revogá-los, mas para cumpri-los de diversas maneiras. E com isso, tudo se cumprirá em Jesus e através de Jesus. Mas isso tudo que eu acabei de dizer, nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Pelo menos para mim, eu fiquei, a gente pode ficar com essa pulga atrás da orelha. Por que será que Jesus disse? Jesus disse que ele não veio para abolir, que ele não veio para negar, ele não veio para acabar com a lei, mas veio para cumprir. Mas quando a gente começa a ler o Novo Testamento, tem algumas coisas que realmente ele vai deixando de uma forma que é diferente do que eles estavam acostumados a ver. Por exemplo, em Marcos, acompanhe aí comigo. Marcos, capítulo 7. Marcos 7, 19. Se Jesus ele não veio, ele não se via abolindo a lei e os profetas, mas cumprindo-os, por que então nós temos algumas provas, por exemplo, de que ele aboliu as leis alimentares? Em Levíticos tem as descrições de várias leis que estavam lá, que Deus entregou para Moisés e Moisés para o povo. E uma dessas coisas era as leis alimentares. E nesse texto, Jesus ele diz aí, porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. O que está acontecendo aqui? Os fariseus e os mestres da lei estavam ali com Jesus, questionando algumas coisas, e falando que os discípulos de Jesus, eles não lavavam as mãos antes de comer. Eles já chegavam, já pegavam e ia comendo. E isso, na lei mosaica, era errado. Você tem que chegar e lavar as mãos. Por quê? Sempre tem um porquê. Não é só higiene na situação. Não é só por causa da higiene. Mas é para um sentido de pureza. Tudo que está na lei, lá em Levíticos, é muito questão de pureza. Mostrar o quanto nós somos pecadores e o quanto Deus é santo. Para que Deus pudesse habitar no meio daquele povo, eles precisavam entender a situação, quem era Deus, quem é Deus e quem eles eram, quem era o povo. Então eles precisavam de vários ritos de purificação para poder estar na presença de Deus. E essas leis alimentares eram a mesma coisa, e as pessoas começam a questionar Jesus. Os seus discípulos não faziam isso, não faziam aquilo. E aí Jesus ele fala assim, gente, vocês estão preocupados com isso, mas o que contamina de verdade é o que sai da boca, não é o que entra. Porque o que entra depois sai pelo estômago. E acabou. Mas o que contamina é aquilo que você fala, o que sai de dentro do seu coração.
E aí o texto diz que o quê? Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Jesus não acabou de dizer que ele não veio cumprir, porque ele está abolindo essa lei? Por que ele está deixando de lado essa lei? Porque ele não está dando a devida importância a essa lei? Por que vocês acham? Antes da gente prosseguir, por que vocês acham? Não? Vamos lá. Porque os autores do Novo Testamento, após a morte e a ressurreição de Jesus, insistem em que o sistema sacrificial do Antigo Testamento agora é no mínimo desnecessário e em princípio foi abolido. Existia naquela época muito sacrifícios animais para salvação, para perdão dos seus pecados, para poder apaziguar, para poder trazer esse contato de novo com o homem, precisava ser feito sacrifícios. Só que em Jesus, depois de Jesus, esses sacrifícios acabam. Por quê? E no Novo Testamento diz que é somente um sacrifício que vale. Qual é o sacrifício que vale? Qual? De Jesus. Então por que tem ainda na lei os sacrifícios dos animais, sendo que para nós agora não precisa mais? Isso quer dizer que Jesus está abolindo esse tipo da lei ou não? O que vocês acham? Está abolindo ou não? Sim? Quem disse sim? Gustavo? Por quê? Vocês estão percebendo que as coisas que aconteciam, que estão na lei, como a gente já disse, tudo apontava para Jesus? Então tudo aquilo que acontecia era um prenúncio, né? Era uma sombra daquilo que deveria acontecer em Jesus. Então os sacrifícios que aconteciam antes, agora não precisa mais, porque Jesus ele é o cumprimento desse sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, aquilo que tinha toda a perfeição daquilo que Deus gostaria de fazer. Então prestem atenção nisso que a gente está falando. Jesus ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. E quando ele cumpre, ele coloca tudo aquilo em prática. Amém? Vamos lá. Por que os cristãos de hoje não procuram seguir ao pé da letra a lei do Antigo Testamento? Não sei quantos sabem, mas a lei do Antigo Testamento não são somente os 10 mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20. Não são só os 10, o decálogo, os 10 mandamentos. Existiam 613 leis que eles tinham tudo lá para poder seguir todas as ordenanças de Deus. Os 10 mandamentos é um resumo do que era esses 613 mandamentos. Então, por que nós não cumprimos tudo isso? Por que nós não cumprimos as coisas alimentares? Por que nós não sacrificamos mais? Por que nós não fazemos isso? Por que nós não fazemos aquilo? Por que não guardamos o sábado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se levantam vários porquês aí, várias perguntas que a gente precisa responder para a gente poder entender o que Jesus quis dizer com o que ele disse que veio fazer, que é cumprir toda a lei. Amém, gente? Vocês estão entendendo até aí? Amém? Ontem à noite eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, e aí ele disse uma frase, o tema da mensagem na realidade, que foi o que me chamou a atenção. Ele diz assim: coma o cordeiro por completo. Isso está lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo estava saindo do Egito para ir para a Terra Prometida. Deus ia dar a última praga, né, que era a morte dos primogênitos. E antes disso, Deus ele fala algumas coisas e pede para que eles pudessem fazer a marca em volta da porta de sangue. Todos lembram dessa história? Todos conhecem? Então eles fazem aquilo lá, e dentro da casa era para eles comerem os animais, comerem esse cordeiro. E aí dentro dessas casas era para comer tudo: pernas, tripas e cabeça. É para comer tudo. Era para comer o quê? Era para comer o quê? Tudo. Pernas, tripas e cabeça. Agora você imagina comer uma cabeça, comer uma tripa,
comeu uma perna de um bicho aí, de um cordeiro no caso. Não eram as partes boas do animal, né? Eram as partes ruins. Mas era para comer o cordeiro por completo. E lá na mensagem ele fala algo interessante, porque às vezes nós queremos o evangelho e nós queremos só a parte boa, né? Que nós consideramos boa, agradável para nós. Mas o evangelho não é só a parte que nós achamos que é agradável para nós. É o evangelho por completo. É o todo. E a gente já vai entender mais sobre isso no restante da aula. Mas o que eu quero que vocês gravem? Coma o cordeiro por completo. Coma o evangelho por completo. Não viva só algumas partes do evangelho. Não pegue só alguns pedaços do evangelho que você acha legal. Pegue o todo, porque o todo é importante. Amém? E qual que era o propósito da lei? Vamos entrar na questão da lei agora. O pacto da lei não teve a intenção de ser por meio de salvação. Lembram da história? O povo primeiro foi liberto do Egito, para depois Deus dar as leis. Amém? Não foi isso? Deus ele libertou o povo, teve as 10 pragas do Egito, eles passaram pelo mar vermelho, e ali, no pé do monte, Deus ele entrega as leis. Então as leis não é meio de salvação. As leis é um meio onde Deus ele demonstra o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer que a gente esteja perto dEle. Então entenda, a lei não é um meio de salvação. Pode repetir comigo? Vamos lá. A lei não é um meio de salvação. Amém? Vamos lá. Foi celebrado com Israel depois de sua redenção, alcançada mediante poder e sangue. Deus já havia restaurado Israel a justa relação com ele mediante a graça. Israel já era seu povo. O Senhor desejava dar-lhe algo que o ajudasse a continuar sendo seu povo e a ter uma relação mais íntima com ele. Olha o objetivo e o propósito da lei. Era para ter uma relação mais íntima com ele. O motivo que levasse a cumprir a lei, então o motivo que aquelas pessoas deveriam cumprir a lei, qual que era? Haveria de ser o amor e a gratidão a Deus por havê-los redimido e feito seus filhos. Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por nos ter tirado daquele lugar, por nos ter tirado do império das trevas, e estar nos levando para a terra prometida, por nos ter tirado da escravidão, agora o Senhor está nos dando essa lei, e eu vou cumprir porque eu te amo, e há ingratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez. Não por tudo aquilo que o Senhor fará, mas tudo aquilo que o Senhor já fez. Amém? E no Novo Testamento é a mesma coisa. Nós já somos salvos, nós já fomos salvos por Jesus, antes mesmo de Deus, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Ele já havia morrido em nosso lugar, Ele já havia pagado o preço, Ele já havia feito alguma coisa. Então nós só respondemos a essa ação de Deus. Amém? Então, a nossa reação a isso é amá-lo pelo aquilo que Ele já fez. Não por aquilo que Ele vai fazer. Ah, Deus, então o Senhor me salvou, legal, bacana, mas agora estou precisando de um carro novo, estou precisando de uma casa nova, estou precisando de um salário melhor, um emprego bom, estou precisando de não sei o quê. Não, não é isso. Você ama a Deus e é grato por tudo aquilo que Ele já fez. Não por aquilo que Ele fará, mas por aquilo que Ele já fez. Amém, gente? Vamos lá. Os israelitas prometeram solenemente cumprir toda a lei, mas não perceberam quão fraca é a natureza humana, nem quão forte é a tendência de pecar. Então, no momento em que Deus entrega a lei, eles falam assim, gente, Deus, eu vou cumprir tudo isso daí, ó. Tudo que o Senhor está dizendo, tudo que Moisés disse aí, pode deixar que agora, vou cumprir tudo isso. Mas a gente sabe que eles não conseguiram cumprir. Na realidade, ninguém conseguiria cumprir a lei do jeito que estava. A lei do jeito que foi colocada, do jeito que foi posta, ninguém conseguiria cumprir aquilo. O único que poderia cumprir é quem?
É quem? Jesus. Por isso que ele disse que ele não veio negar, que ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir. Porque até aquele momento, ninguém havia conseguido cumprir toda aquela lei. Mas Jesus, sim, ele é o cumprimento da lei de Deus. Amém? Vamos lá. Quais são então os propósitos da lei? Proporcionar uma norma moral pelo qual os redimidos possam demonstrar que são filhos de Deus e viver em justa relação com o seu Criador e com o próximo. Demonstrar que Deus é santo e Ele exige a santidade de toda a raça humana. Mostrar à humanidade seu estado pecaminoso e fazê-la entender que somente mediante a graça pode ser salva. A lei era um mestre para ensinar Israel através dos séculos e ajudá-lo a permanecer em contato com Deus. Então a lei era um mestre, então eu estou te ensinando como é que você deve agir e fazer para estar na presença de Deus, para que você possa agradar a Deus, para que você possa amar a Deus, para que você possa viver na presença dEle. Eu estou te ensinando, faça assim, assim, assado. Mas a lei também, ela mostra o quão fraco nós somos, o quão pecadores nós somos. E aí a gente não consegue cumprir a lei. Sabendo que a lei não é um meio para alcançar a salvação, ela tem vigência como norma de conduta para os crentes. Já que a lei não serve para me salvar, na realidade ela aponta o dedo na nossa cara e fala que nós somos pecadores, ela nos ensina, ela tem como vigência, ela está valendo como norma de conduta para os crentes, que é exatamente o que Jesus falou, está falando aqui no Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, que são as normas de condutas de como é que um cristão deve viver aqui na terra. Assim na terra, como no céu, como ele vai dizer lá na oração do Pai Nosso em Mateus 6. Assim na terra como no céu, nós devemos viver dessa maneira, dessa forma. E Jesus, ele é o próprio cumprimento da lei de Deus. Amém, gente? Tá claro? Amém? Alguém está com dúvida? Querem comentar? Não? Tudo certo? Vamos lá, por dentro do texto. Mateus 5,17, de novo. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. É importante a gente entender o significado da palavra cumprir aqui nesse texto. O termo envolve o sentido de que Jesus veio não só tornar real esse cumprimento da lei, mas também expor com mais clareza e exatidão o que ela significa, o que ela significava ou o que ela significa. Então Jesus, ele é aquele que vai dar o sentido, ele vai clarear as coisas de como é que se deve viver. Porque da forma como eles estavam vivendo até agora, até aquele momento, eles estavam vivendo tudo errado. Eles não estavam conseguindo cumprir a lei direito, porque às vezes eles não estavam interpretando a lei direito. Eles não estavam entendendo o real significado daquela lei, do que Deus estava querendo dizer com aquilo. Por isso que eu disse no começo que é importante nós entendermos de fato o que é que está escrito aqui, o que é que Jesus quer dizer com isso, para que a gente possa cumprir da forma como Deus deseja. E era o erro recorrente deles lá atrás, lá dos judeus, né? Porque eles não entendiam o porquê das coisas. Eles não entendiam o significado por trás daquilo tudo. Amém? Jesus, ele veio para isso. Então, o cumprir aqui é algo como confirmar, comprovar, completar, levar ao objetivo, realizar plenamente, preencher completamente. Esse cumprir tem essa conotação de quê? De confirmar, comprovar, completar, levar ao objetivo, realizar plenamente e preencher completamente. Esse é o sentido da palavra cumprir aqui quando Jesus diz. Ele veio para preencher, ele veio para comprovar, ele veio para levar ao objetivo, ao ponto principal do que era a lei. Jesus cumpriu a lei guardando-a perfeitamente. E agora ele cumpre na vida de seus discípulos por meio do Espírito Santo. Lá em Romanos 8, capítulo 4, diz assim, ó:
a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em quem? Em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, os preceitos da lei, a lei, ela é cumprida através de nós, através de Jesus em nós, porque nós somos discípulos de Jesus, porque nós vivemos da forma como Ele colocou, as normas do reino, as bem-aventuranças, como é que nós devemos viver, é assim que a lei se cumpre hoje em dia. A lei se cumpre e foi cumprida em Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? E isso é tão sério que Jesus vai dizer que os céus e a terra pode até desaparecer, como está escrito no restante do texto. Mas nenhuma letra da lei cairá ou será deixada de lado até que tudo se cumpra. Ele menciona que nenhum iod, que é uma letra bem pequena. Ô, Guilherme, você consegue colocar aí, por favor? Não sei se vocês conseguem ver. O iod é o primeiro lá do canto esquerdo, lá em cima. Parece um apóstrofe. Bem ali, ó, pequenininho lá. É aquilo, o iod, uma letra bem pequena, equivalente a um tracinho que ocupa meia linha, e desaparecerá da lei até que tudo se cumpra. No mesmo sentido, a menor diferença entre duas letras, que é apenas um dentinho que distingue entre um bet e um kaf. Não sei se vocês conseguem ver ali. O bet está aqui na primeira linha, o penúltimo da esquerda para a direita. Bet, está vendo? E o kaf é na segunda linha, o último da esquerda para a direita. Qual é a diferença? Não sei se vocês conseguem ver, mas do traço embaixo do bet, ele é um pouquinho mais pontudo. E o kaf, ele é mais para dentro. Vocês conseguem ver essa diferença aí na imagem? Não sei se a imagem está boa para ver. Mas essa é a diferença de que Jesus está falando aqui. Que nenhuma dessas pequenas diferenças, dessas coisas que vocês nem reparam às vezes, nada disso vai se passar. Tudo isso vai se cumprir. Por isso que é muito sério tudo isso que nós estamos falando. Jesus, ele não veio para cancelar a lei. Ele veio para cumprir até os mínimos detalhes. Até as pequenas coisas que talvez você não dê a devida importância. Até que a gente nem olhe direito, a gente nem presta atenção direito. Amém? Entenderam aí? É com toda essa autoridade, lá no final do capítulo 7 de Mateus, que as pessoas eles olham para Jesus e falam assim, olha, ele ensina diferente. Ele fala com uma autoridade de que, diferente dos fariseus e dos escribas e dos mestres da lei. Ele fala diferente, ele tem uma autoridade diferente. Que autoridade é essa? É a autoridade do cumprimento de toda a lei e de todo profeta, de toda a profecia, da lei e dos profetas. Essa é a autoridade de Jesus, é aquele que veio para cumprir tudo aquilo que foi designado para ele. Amém? Com essa autoridade, Jesus se fez o pivô de toda a história. Ele é o centro, ele é o responsável por tudo aquilo. O Antigo Testamento aponta para ele. Agora, tendo ele chegado, ele introduz o reino e mostra que o Antigo Testamento encontra a essência de sua legitimidade e sua real continuidade nele em sua doutrina. Então era importante Jesus falar que ele não veio para abolir a lei, que ele veio para cumprir. Isso trazia legitimidade para ele. Isso trazia um selo assim, ó, de aprovado. Então, a partir de agora, vocês vão ouvir aquilo que eu tenho para te dizer. Porque vocês já entenderam que eu não vim cancelar a lei. Eu vim para cumprir essa lei. Eu vim para mostrar para vocês como é que se deve viver. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver os pontos que Jesus vai levantar sobre isso, sobre algumas partes da lei. Amém? Ficou claro? Alguma dúvida? Podemos seguir então? Glória a Deus, vamos lá. Versículo 19. Mateus 5:19.
todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Até agora, Jesus estava se referindo como lei e profetas. Certo? Agora ele usa a palavra mandamentos. Tem alguma diferença, vocês acham? Ou só está usando palavras diferentes? O que vocês acham? Tem alguma diferença entre lei, profetas e mandamentos? Sim ou não, gente? Não? Tudo igual? Como eu falei no começo, quando Jesus ele fala sobre a lei e os profetas, ele está se referindo à lei mosaica, certo? Sobre a lei mosaica. Esses mandamentos, quando ele está falando, ele não está mais se referindo à lei mosaica em si. Ele está se referindo a tudo aquilo que ele já tinha dito no começo, as bem-aventuranças, e tudo aquilo que ele ainda vai falar durante o sermão que ele está pregando. Não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Como eu disse, Jesus ele não veio cancelar a lei, ele veio para cumprir. Então ele vai clarear essa lei para nós. E com isso, ele gera alguns mandamentos baseados na lei, para que a gente possa cumpri-los. Entenderam até aí? Entendeu a diferença? Os mandamentos que Jesus colocou, então, se você olhar as bem-aventuranças, você não vai achar exatamente o que está escrito aqui nas bem-aventuranças, lá no Decálogo, lá nos 10 mandamentos. Você não vai achar. Mas tudo isso é baseado na lei. Entenderam? É muito parecido com o que a gente faz dominicalmente. Quando o pastor vem pregar, quando a gente está pregando, nós lemos a Bíblia e baseado nisso, nós tiramos algumas coisas para que a gente possa explanar e explicar algum assunto específico. Entenderam? É exatamente isso que Jesus está dizendo. Então, quando no texto diz, portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, que eu já disse aquilo que eu vou dizer, ainda que dos menores, e aí eles referindo, igual aquela imagem que eu coloquei ali das palavras em hebraico, ainda que dos menores, ainda que você não dê tanta atenção, ainda que você ache que isso não é nada, às vezes, isso daqui pode passar, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, então, você está errado e você ensina o outro a fazer errado também, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, as bem-aventuranças, será chamado grande no reino dos céus. Então, se você está fazendo errado e ensina o outro errado, você vai ser chamado pequeno. Se você está ensinando certo e fazendo certo, você vai ser chamado grande. Aí que entra a pergunta: como nós temos sido chamados dentro do reino dos céus? Grandes ou pequenos? Diante de Deus, nós somos grandes ou pequenos? Estava conversando agora de manhã, vindo aqui para a igreja com a minha mãe. Aí ela falou de uma pessoa que estava ouvindo uma mensagem que essa pessoa pregou há um tempo atrás. E aí na mensagem ela estava falando que você tem que se esforçar, você tem que parar, você tem que largar a mensagem que ela mesma pregou, né? Que você tem que parar, que você tem que ter força de vontade, que Jesus, só entregar nas mãos de Deus e tudo aquilo. E aí essa pessoa estava vivendo tudo errado, tudo de uma forma errada. O que ela fez? Ela parou a mensagem no meio e ela não terminou de ouvir a própria mensagem que ela mesma tinha pregado há uns anos atrás.
porque eu acho que deve ter pesado a consciência, assim, caraca, eu não estou vivendo nada daquilo que eu mesmo disse, então é algo muito complicado. Nós não podemos viver dessa forma, nós não podemos agir dessa forma. Nós devemos ser grandes no reino dos céus, aqueles que ensinam outros a cumprir os mandamentos de Jesus. Amém, gente? Entenderam aí? Vamos lá. Isso responde ao motivo pelo qual não seguimos ao pé da letra a lei do Antigo Testamento. Porque Jesus, ele é a própria personificação da lei. Ele é aquele que cumpre a lei por completo. Então, por isso que nós não precisamos guardar o sábado, por isso que nós não precisamos respeitar as leis alimentares, por isso que nós não precisamos seguir tudo que está escrito na lei, os 613 mandamentos que estão lá, as leis. Por isso, porque Jesus é o cumprimento de tudo aquilo. Ele é a personificação da lei e dos profetas. É aquilo, tudo que foi apontado, tudo aquilo que foi falado, agora está revelado em Jesus. Então, por isso, e isso responde o motivo pelo qual não seguimos ao pé da letra a lei do Antigo Testamento. Porque Jesus é o cumprimento de tudo que foi falado no Antigo Testamento até agora. E a partir de agora, ele nos revela a intenção plena da lei. Vamos lá, ó. Intenção. Intenção plena da lei. Jesus, ele vai revelar qual é a intenção da lei. Nós já entendemos o propósito, mas o que Deus queria e o que Jesus quer com isso. É isso que a gente vai aprender um pouco mais hoje. O que Jesus exige de nós é uma justiça que excede a dos fariseus e dos mestres da lei. Caso contrário, não há como entrar no reino dos céus. O texto diz isso aí, ó, no versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Baseado nisso, se a nossa justiça não exceder em muito, não é um pouquinho não é só acima da média, sabe? Se a média é 5, eu tiro 5,5 e já passei de ano. É muito superior, Nós não entraremos no reino dos céus. Mas aí você pode estar pensando então, então é mole. Os fariseus, eles eram terríveis, eles eram ruins demais. Jesus vivia, batendo neles. Então, se o ponto de partida são os fariseus, então é mole, eu consigo ser muito melhor que eles. Será que é isso? Vamos entender um pouco mais sobre quem eram os fariseus? Os fariseus eram... Quem sabe quem eram os fariseus? Não? Alguém quer chutar? Quem eram os fariseus? Vamos lá então, vamos entender quem eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo que mais se esperava deles, já que eram representantes de uma vida religiosa sintonizada com a palavra divina. Os fariseus levavam muito a sério o que estava escrito na Torá. Memorizavam suas passagens, estudavam o texto bíblico e eram meticulosos na tentativa de guardar a lei e obedecer os seus preceitos. Os fariseus eram aqueles que amavam a palavra. Eram aqueles que guardavam, tentavam, memorizavam. Nós sabemos, até hoje tem, mas nós sabemos que uma criança, um menino, de até os 12 anos de idade, eles decoravam todo o Antigo Testamento. Decorar, irmão. Decorar todo o Antigo Testamento. Até os 12 anos de idade, uma criança, um menino, conseguiria decorar todo o Antigo Testamento. Tudo isso começou com os fariseus. Eles começaram e juntaram tudo isso. É do farisaísmo que se desenvolve depois aquilo que vamos conhecer como o judaísmo rabínico. E às vezes surge um pouco de confusão aqui. Afinal, por que o Novo Testamento cita e critica tanto os fariseus? Por que vocês acham, baseado nisso que eu disse?
Conhecem, mas não vivem. É isso? Todo mundo concorda? É exatamente isso. Eles tinham tudo na mão, mas não conseguiam enxergar a própria lei cumprida ali na frente deles, que era Jesus. O Messias que eles tanto esperavam estava ali na frente deles e eles não conseguiam enxergar, não conseguiam ver. Por isso que o Novo Testamento, e Jesus principalmente, tinham vários embates com os fariseus. Porque é deles que ele tinha que ser mais cobrado, porque eles que conheciam, eles que liam, eles que sabiam, eles que ensinavam Israel. Como que essas pessoas não serão cobradas? Como que vocês estão buscando um Messias, sendo que o Messias está aqui na sua frente? Por isso que eles eram cobrados. Parece que eles são as piores pessoas do mundo. Na verdade, não eram. A razão da crítica é porque deles se esperava o melhor por causa da sua relação com a palavra divina. Entenderam por que Jesus sempre cobrava dos fariseus? Vocês entenderam? Entenderam por quê? Porque eles deveriam conhecer. Eles deveriam ser o primeiro a notar, olha, esse aí deve ser o Messias mesmo. Vamos conversar, vamos chegar mais perto, vamos ver, porque ele está batendo tudo, ó. Ele tica isso, está tudo certinho, ele está conferindo com tudo aquilo que a lei e os profetas disseram que o Messias seria, então tem que ser ele. Mas eles nunca viram. Não é porque eles eram ruins, mas porque Jesus sabia que eles deveriam ser melhores do que eram. Eles tinham essa obrigação de ser. Pelo zelo que eles tinham pela lei, isso era o mínimo. Entendemos que a justiça exigida por Jesus ultrapassa qualquer coisa imaginada pelos fariseus. Então, quando Jesus fala que a nossa justiça tem que exceder, tem que ser melhor, tem que estar acima, muito superior à dos fariseus, então a régua não está lá embaixo. A régua está lá? Está lá em cima. Porque os fariseus não eram qualquer um. Eram conhecedores da palavra. Eram aqueles que decoravam tudo isso daqui. E a nossa justiça tem que ser muito superior a isso. O que é ser muito superior a isso? O que vocês acham? Hã? Viver. O que mais? Reconhecer Jesus. Vai muito mais do que somente viver. Porque o viver, eu posso fazer em partes, como eu disse, como o cordeiro por completo. Eu posso viver algumas partes desse evangelho. Eu posso comer algumas partes desse cordeiro. Mas quando eu reconheço Jesus como o meu único e suficiente Salvador, quando eu reconheço que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando eu reconheço que Ele é o Salvador, quando eu reconheço que Ele é o Messias que foi prometido por tanto tempo e foi esperado por tanto tempo, aí eu consigo, e aí logicamente junto com a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e esse reconhecimento de quem é Jesus, aí a minha justiça vai exceder a dos fariseus. Muito ao dos fariseus. Amém, gente? O método de Jesus é mais desafiador e mais exigente. E também mais recompensador do que qualquer sistema legal jamais poderia ser. Para muitos, Jesus veio facilitar a nossa vida. Mas na realidade, Jesus veio afunilar as coisas e mostrar que até os mais zelosos, os mais crentes, precisam passar por esse crivo de excelência. Nesse texto a gente consegue ver que existe um crivo, existe uma régua. Existe uma régua. E a gente tem que estar muito acima daqui, ó. Aqui já está ruim. Na régua está ruim também. Abaixo tem que ser acima disso. Tem que ser muito mais que isso. Muito superior. E aí, às vezes a gente pensa, não, mas a gente está no tempo da graça, glória a Deus.
e Jesus agora facilitou tudo, agora está tudo bem, está tudo certo, é só eu vir uma vez na semana no culto, só eu dar meu dízimo, é só eu orar uma vez na semana, ler algumas vezes a Bíblia, que está tudo certo. Está tudo certo, igreja? Não está tudo certo. É mais do que isso. Mas mais do que isso, Bruno? É mais do que isso. Não, mas aí eu não vou ter tempo, né, para fazer não sei o quê. Ah, mas aí... É isso mesmo. É isso mesmo. É muito acima. E às vezes a gente está acostumado com o mínimo. Jesus, ele não quer o mínimo. Ele quer o todo. É o coma o cordeiro por completo. Não é só o filé mignon. É a cabeça, a perna e as tripas. Amém? Tá difícil aí? Vamos continuar então? Versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Vamos até aí, até o 21. Aqui nós vamos entrar numa sequência de: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Do que Jesus está dizendo aqui? Vocês ouviram o que foi dito. Do que ele está falando? De quê? Das leis? Todo mundo concorda? Sim ou não, gente? Sim. Não é das leis. Jesus não está falando das leis. Vocês ouviram o que foi dito. Quando Jesus fala isso, ele está falando das interpretações que as pessoas faziam da lei. A lei é boa, ela é perfeita e ela é tranquila. O que prejudica é a interpretação. É como nós chegamos àquilo, nós lemos, e aí o que eu faço com isso? Eu interpreto de uma forma que seja boa para mim, agradável para mim, que não vai me machucar tanto, que não vai me atrapalhar, que não vai... Aí eu interpreto da minha forma, e aí eu passo isso para o outro. E aí o outro passa isso, que vai passando, que vai passando. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus não está atacando a lei, ele está atacando a interpretação que os fariseus e os mestres da lei faziam, que eram totalmente errados, que trazia às vezes um peso totalmente desnecessário, que era totalmente contra a intenção da lei. Amém? Vocês ouviram o que foi dito: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Cadê aqui? Então, perceba que Jesus não começa essas oposições expondo aos seus ouvintes o que o Antigo Testamento diz, mas o que eles tinham ouvido, o que ele dizia. Isso é importante notar para deixar claro que Jesus não está indo contra o Antigo Testamento, mas sim o entendimento errado do Antigo Testamento. Aqui é uma clara proibição e é o 6º dos 10 mandamentos: não matarás. A pessoa que tivesse matado alguém tinha de ser levada à presença de um tribunal para ser julgada. O que vocês entendem por não matarás? Não mate. Não tirar a vida. O que mais? É isso? Não tirar a vida de alguém? Preste atenção no que a gente vai falar agora. Jesus está mostrando que na vida religiosa, o problema era simplesmente prestar atenção ao mandamento de não matar, não tirar a vida de alguém. Então, não matar, então, se eu não matar alguém, eu estou cumprindo o mandamento, está tudo certo. Mas a intenção da lei não é somente isso, é muito mais do que isso. É o quê? Prestar atenção no mandamento de não matar, que significa não cometer assassinato. Mas ele vai aprofundar a questão dizendo que o problema não é cometer o assassinato. O problema principal não é matar alguém.
O problema é o que leva uma pessoa a matar alguém. É isso que Jesus está criticando. Não é simplesmente não matar, mas o que leva uma pessoa a matar o outro? Quem pode me ajudar aí? O que leva uma pessoa a matar o outro? Raiva, o que mais? Ira, o que mais? Inveja, o que mais? O quê? Cobiça? Vingança? Ganância? Inveja já foi, o que mais? Ódio? Tudo isso são coisas boas, gente? Não é, né? Tudo isso são o quê? O que é isso, gente? Pecado. Isso são sentimentos pecaminosos. Então, pelo simples fato de alguém querer matar o outro, por qualquer um desses motivos e mais outros que podem ter, você já está pecando. Você já está descumprindo a lei de não matar. Vocês entenderam até aí? Então, será que o assassinato é só uma ação cometida sem relação com o caráter do assassino? Será que a raiva, a ira, o ódio não estão por trás do ato em si? Nós já dissemos que sim. Será que todo esse sentimento não é passível de condenação? É ou não é passível? Não tem que ser condenado esses sentimentos? Mas sabe qual que é a verdade mesmo disso tudo? É que talvez eu e você, nós não tenhamos matado ninguém ainda, porque nos faltou oportunidade. Ou seja, é o quê? Coragem. Ou seja, uma arma de fogo ou algo na mão que resolvesse a situação dessa maneira. Não sei, no trânsito, alguém dá uma fechada, você já... mas dá vontade de sair do carro e ir atrás do cara. Não é? Ou alguém te fez alguma coisa, você fala, mas capaz, sorte sua que eu não tenho uma arma aqui agora. Ou se eu quisesse, né? Jesus diz, conforme o texto, que qualquer pessoa que se irar contra o seu irmão será literalmente culpável de assassinato. Sabe por quê? Há uma dimensão de ruptura com o próximo que nos leva a odiar uma pessoa, e isso já é combustível suficiente para tirar a vida de alguém. Quando você tem uma ruptura, eu briguei com o Isaac, discuti com o Isaac, discuti hoje, amanhã eu vou e discuto de novo com ele, e no outro dia, e isso daí vai abrindo, eu vou criando uma ruptura entre eu e o Isaac, até que vai chegar um momento que se eu não cuidar disso, o que eu faço? Eu vou matar o Isaac. Eu vou matar o Isaac. Vocês entenderam? Não é do dia para a noite. É aos poucos. Esse sentimento vai sendo cultivado no nosso coração até que chega esse momento. Mas só de estar no nosso coração esse sentimento já é pecado. Eu já estou matando o Isaac mesmo antes de eu fazer aquilo que eu disse que vou fazer. Então, Jesus agora ele vai trabalhar na dimensão das nossas intenções. Sabemos que não adianta simplesmente colocar leis, mudar sistemas, quando todo mundo já está se odiando por dentro.
Não adianta eu colocar uma lei que eu não posso matar alguém. Se eu odeio esse alguém, eu vou descumprir essa lei porque eu não estou nem aí com a lei e eu vou matar esse alguém. É necessário que haja uma cura interna. Para que esse sentimento saia dos nossos corações, é preciso de uma cura interna. Não é uma mudança externa, mas é algo interno. Como Jesus disse, que o que contamina o outro é o que vem de dentro do meu coração. Não é o que entra, mas é o que sai. Então a cura tem que ser feita dentro de mim. Eu tenho que tirar isso. Eu preciso viver diferente. Eu não posso matar as pessoas porque eu estou com raiva de algo, porque eu estou com ódio de alguma coisa, porque aquilo me desagradou. Eu não posso. Porque hoje eu sou uma nova pessoa. Amém? Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos discípulos de Jesus. E um discípulo de Jesus não fica matando os outros por aí. Ele ama, ele não mata. Amém? E continuando, Jesus ele diz assim: aquele que chama o seu irmão de racá, ou seja, tolo ou louco, está em grande dificuldade. O que quer dizer com isso? O que significa essa palavra, racá? O que Jesus queria dizer com isso? É o quê? Ele usa essa palavra aramaica com sentido religioso. Então é uma palavra religiosa. Repete comigo, palavra. De novo, palavra. Como se dissesse, aquele que chama o seu irmão de herege, de pessoa condenada por Deus, está com sérios problemas. Quando você usa uma palavra religiosa para poder atacar alguém, você está em sérios problemas, em grandes dificuldades, como Jesus disse. Por que isso é tão grave? Por que vocês acham que isso é tão grave? Por que isso é tão grave? Porque é a associação da violência à religião. Você pega algo ruim, que é a violência, e associa à religião, que era para ser uma coisa boa. E aí, enquanto eu estava preparando essa aula, eu lembrei que não é à toa que a Bíblia nos mostra que em qual situação que aconteceu o primeiro assassinato na história? Caim e Abel. Qual foi a situação? Qual foi a situação? Inveja. Inveja do quê? Foi num culto. O primeiro homicídio registrado na Bíblia foi feito em um culto. É a violência sendo relacionada à religião, ao culto, algo bom. O que aconteceu lá? Vamos ler comigo? Esse texto é muito bom. Gênesis 4. De 1 a 8. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Olha aí, ó. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer,
saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo. Mas você deve fazer o quê? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. O primeiro homicídio aconteceu depois de um culto. Esse racá que Jesus falou aí, ó. Racá. É uma violência religiosa. É exatamente no ambiente religioso que vemos, muitas vezes, o maior sinal da maldade humana. Qual é o problema que causa tudo isso? O problema é o meu egoísmo, a minha autocentralidade, que me dá licença de agir com ira e de odiar e guardar ressentimento contra alguém. Quem assim procede é como quem comete um assassinato. O problema disso tudo é sempre o meu egoísmo. É o eu. Quando alguém me fere, quando alguém faz algo que eu não gosto. Caim e Abel. Abel fez algo que desagradou a Caim e aquilo, vou matar meu irmão. Mas aí você pode estar pensando aí, Jesus ele ficou irado, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Me dá um exemplo então que Jesus ficou irado. Quebrou tudo, a purificação do templo, né? Quebrou tudo lá no templo. Então a ira dele é a mesma ira que nós sentimos. Por quê? A ira dele era contra o pecado e a injustiça. Como o Diego disse, é uma ira santa. A nossa ira não é essa ira santa. Não é contra o pecado que nós queremos matar o outro. Não é. É quando, como eu disse, fere o meu ego. Fere aquilo que me marca, aquilo que eu gosto, me desagradou. Bate ali no pecado que eu guardo. É diferente daquele de Jesus. Em geral, somos rápidos para ficar irados quando somos pessoalmente afrontados e ofendidos, mas lentos para sentir a ira quando vemos o pecado e a injustiça se multiplicando em outras áreas. A gente nem percebe o pecado por aí rodando e a gente não sente nada. A gente não fica indignado com nada. Não sentimos essa ira santa. Mas me ofende aí para você ver se eu não faço alguma coisa com você. Faz algo que eu não gosto para você ver o que acontece. Não é assim? Quem age dessa forma, como Jesus disse, está com grandes problemas. Continuando. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, de novo, é num ambiente de culto. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Novamente, Jesus traz o assunto em um ambiente religioso.
Se você estiver levando uma oferta, que oferta é essa, gente? Não é uma oferta monetária, de dinheiro. Essa oferta era oferta de sacrifício. Então, eles iam sacrificar um animal ali para o perdão de seus pecados. Então, no momento em que você vai levar essa oferta ali no altar, e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, o que você faz? Deixa ali, vai lá, resolve esse negócio, e depois você entrega. Novamente, Jesus traz o assunto em um ambiente religioso e vemos que é possível cumprir a sua obrigação religiosa da maneira mais recomendada possível, como entregando as suas ofertas, sendo essa mesma pessoa poder manter essa atitude de guardar ressentimento e ódio no coração. O pastor pregou aqui quinta-feira, e ele falando sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, e ali ele pega e fala nos pontos que ele tratou ali. Ele fala que é que é normal, que é comum, que dá para viver, você vir trabalhar na igreja, fazer as coisas, estar distante de Deus. Você fazer por fazer as coisas, e não estar ligado a Deus. Exatamente a mesma coisa. Você pode estar entregando as suas ofertas da maneira correta, fazendo tudo bonitinho, certinho, legal, mas guardando ressentimento, ódio e raiva contra o seu irmão que está aí do seu lado. Olha aí para o irmão que está do seu lado aí. Ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Às vezes você faz o trabalho na igreja e está com raiva dele. Está com ódio dele. Está querendo apertar o pescoço dele. Mas eu vou, glória a Deus, agora é o momento de dar os dízimos, minhas ofertas, dou minha oferta, glória a Deus, e não resolvo o problema que eu tenho com o meu irmão. Aí você pode estar falando, mas Bruno, o problema é que ele está com problema comigo. Ele que fez algo de errado. É ele que tem que vir até a mim. É isso que o texto está dizendo, gente? O que o texto disse? Se lembrar, no altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro se reconciliar. A atitude de se reconciliar é sempre nossa. Não é do outro. Eu não tenho que esperar que a Flávia venha falar comigo de algo que a gente está brigado. Eu que vou atrás dela. Eu que vou resolver esse negócio. Vamos resolver esse negócio. E acaba com tudo isso. Tem que partir de mim e de você. Porque nós entendemos, nas aulas passadas, sobre as bem-aventuranças, de que nós somos os pacificadores. Vocês lembram disso? Bem-aventurados pacificadores? Nós não temos que botar fogo na briga. Nós temos que pacificar. E quando a briga é entre eu e uma outra pessoa, eu tenho que ir lá e resolver esse negócio. E acabar com esse negócio. É no ambiente de culto que essas coisas acontecem. Não permita que isso aconteça. Vá imediatamente romper com esse sentimento com urgência. Como já vimos nas aulas passadas, somos convocados para sermos pacificadores. Não permita que isso envenene o seu coração e tome uma atitude humildemente de se aproximar da pessoa envolvida e não permita que isso destrua você por dentro. O que Jesus propõe é uma mudança radical. É algo que coloca o nosso coração em xeque e absolutamente sem defesa. Não deixe esse sentimento, como o pastor gosta de falar, raiz de amargura, não é isso que o pastor fala? Dar aí no seu coração a raiz de amargura e você ficar cultivando isso. Porque como nós já dissemos, como? Embrutecer o coração. Porque isso nós já vimos agora há pouco, que isso vai gerar um assassinato. Não, que isso, Bruno, você está indo demais. Você está sendo muito radical. É a palavra que diz. Vai cultivando de pouquinho em pouquinho. Vai cultivando sentimento ruim de sentimento ruim. Para a gente ver o que acontece. Jesus, Ele quer, para concluir, o nosso coração. Não é uma mudança de aparência, mas uma transformação que gera frutos de arrependimento, constrangimento
reconhecimento de nossas falhas e a dependência completa da sua graça sobre nós. Que Deus possa trabalhar nas nossas intenções, naquilo que se passa no profundo do nosso coração, e que todas elas possam ser redimidas pelo sangue de Jesus. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Entenderam? O primeiro homicídio aconteceu dentro de um culto. Logo após de um culto. Por causa de um culto. Não deixa isso acontecer dentro do nosso coração, não. Dentro da igreja, não. Acaba com isso de uma vez. Se alguém aqui tem alguma diferença com outro alguém aqui dentro, resolve isso. Acaba com isso. Termina com isso. Para que a gente possa ser mais parecido com Jesus. Amém? Amém.